Agora, no Metrópolis. Papa, j'ai dit que t'avais honte d'être avec une fille. Non, j'avais pas honte, c'est juste que... Ça fait combien de temps que tu me prends pour une conne? Je te prends pas pour une conne, je t'ai jamais pris pour une conne. Dégage. Gostei do Bruna, Suficiente, grande sucesso, mas é um projeto assim que você abraçou e tal. Comédia, como é que é? Comédia é diferente. Boa noite, o Metrópolis de hoje começa em alta temperatura. O vencedor do último festival de Cannes, o longa Azul é a cor mais quente, de Abdelatif Kechiche, provocou reações divididas entre o público. Parte dele criticou a abordagem ao relacionamento homossexual entre as duas protagonistas, classificando o olhar do diretor de machista. E outras pessoas acham que não. Para conversar sobre esse assunto, a gente recebe os cineastas Kiko Goifman e Cláudia Priscilla e também a documentarista, guitarrista e feminista Elisa Gargiulo. Boa noite para vocês. Boa noite. Elisa, o que você achou do filme? Gostou, não gostou? Então, a gente, como as feministas problematizam muita coisa, né? E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa interessante, né? Principalmente no cinema, porque a gente consegue colocar um olhar um pouco mais aberto do que normalmente as opiniões hegemônicas dos grandes meios de comunicação têm a oferecer pra gente. Então, eu achei que foi um filme que tem méritos estéticos, só que, no geral, eu acho ele complicado, assim. É sempre difícil representar o corpo feminino, representar a relação sexual entre duas mulheres. Então, assim, a gente pensa sobre quem teria autoridade para fazer isso. Então, me deu muito mais inquietações, assim, negativas do que exatamente sensações boas, né? Principalmente pela reação da plateia, da parte masculina, de homens da plateia, né? Então... Ok. Antes de perguntar para vocês, e para quem não assistiu, né, eu vou dar uma sinopse bem curtinha aqui, que não significa realmente o que é o filme, que o filme é um filme de quase 3 horas, é um filme que tem uma certa complexidade. É uma relação entre duas meninas, uma menina de 17 anos, mais ou menos, percebe que não se dá tão bem assim com rapazes, acaba se descobrindo com prazer com uma outra menina, uma artista plástica, que é mais velha que ela, tem uns 28 anos, e é essa relação que o filme mostra, entre outras coisas. Tem aspectos sociais, étnicos, enfim. Mas isso cabe agora a vocês discutirem aqui. E vocês, o que acharam do filme, Cláudia? Eu gostei muito do filme, assim, essa questão dele usar muito close nas meninas, assim, eu fui com a Adele, eu estava com a Adele no filme, eu entrei no filme e eu acho que no começo do filme eu fui com a Adele, entendei no mundo através do olhar dela, a novidade dela, as novas descobertas que ela trazia, e depois eu acho que tem uma inversão ali, que é quando eu me tornei cúmplice da Adele, que a Adele não tinha mais amigos, não tinha mais ninguém. Então, eu sabia da dor dela, eu estava compactuando com aquela história. Eu adorei o filme, assim, para mim foi uma experiência muito bacana. E o que eu acho de um mérito desse filme, como é um mérito do Tatuagem, que está em cartaz também, eu acho que quando esses filmes que têm uma temática... Tatuagem de Hilton Lacerda. Tatuagem de Hilton Lacerda, que tem uma temática relacionada ao movimento LGBT, que trata disso, entrar em circuito, passar em festivais que não são exclusivos para esse tipo de filme... Porque a gente não está falando... Eu acredito que ali não esteja falando de um filme gay. É uma história de amor e de dor, né? A dor da descoberta, a dor do crescer. Acho que tanto Tatuagem como o Azul tratam da dor do crescimento. E do amor, né? Os dois também tratam do amor. Você, Kiko, gostou ou não gostou? Gostei muito. Gostei muito do ponto de vista de linguagem. Assim, eu acho interessantíssima essa opção do primeiro plano, e que faz, como a Cláudia falou, você ir com o personagem e, de alguma forma, também, eu acho que essa opção de linguagem, de fazer tudo fechado, por exemplo, nas cenas de sexo, por que teria que abrir o quadro?
porque a gente parte de um padrão que cenas de sexo são mostradas ou duram 3 segundos, quando começa, apaga a luz e acabou, ou são mostradas sempre de longe ou estetizadas de uma forma que o primeiro plano quebra. Porque o primeiro plano mostra a imperfeição, o primeiro plano, ele te leva junto ali. Eu gosto do filme, eu acho que essa opção do primeiro plano, inclusive, faz com que seja muito mais forte para mim do que as cenas de sexo. Quando, por exemplo, existe uma ruptura no filme e a câmera fica no rosto da personagem, você começa a ver lágrimas misturando com catarro, é uma coisa forte, incomoda. É mais forte para você essa cena do que a cena do sexo propriamente dito, é isso? Exatamente. Você se envolveu mais? Exatamente. Não, e eu acho que tem uma questão que, assim, a gente ainda continua com um tabu quando a gente pensa em cenas de sexo. Se a gente pegar, por exemplo, quando a Cláudia está falando de filmes ligados, filmes que acabam passando mais para um público LGBT, como, por exemplo, o Short Bus. Se você for pegar ali as cenas de sexo que existem, elas são muito mais cruas, muito mais, se for pensar, invasivas, e que eu não acho que sejam invasivas as do filme. Então, eu acho também que a gente tem uma certa caretice ao pensar no cinema. Sabe, qualquer pessoa que entrar na internet, em qualquer site, vai ver cenas feitas de milhares de outras formas. O cinema a gente ainda coloca num espaço sagrado lá do século XX, que já ficou para trás. Elisa, o que você tem a dizer em relação a isso? Eu já acho que a cena de sexo é extremamente careta, que é retratada no filme. Eu acho ela extremamente hegemônica, careta. O olhar do diretor, ele está presente... Careta, assim, em que sentido? Só para eu entender. Eu acho ela reducionista, assim. Uma forma de analisar, obviamente, seria interessante a gente mobilizar autoras feministas que pensam o cinema, como a Laura Mulvey. Mas uma forma de tentar entender como uma cena de sexo entre duas mulheres é problemática é observar a reação da plateia. Qual foi a reação da plateia? Você falou já a segunda vez a reação da plateia. Na minha sala, foi a mesma reação que alguns críticos de cinema também testemunharam, que durante a cena de sexo, muitos homens deram risada e acharam engraçado. E aí a gente pode analisar, não, ficaram nervosos, aquilo mexeu com eles. Eu acho que realmente, quando os homens dão risada, o diretor, de alguma forma, fez parecer engraçado. E isso não é uma coisa benéfica, né? Quando você precisa de liberdade, de visibilidade. Eu sou uma documentarista, que eu fiz um documentário com 4 lésbicas. 4 lésbicas de verdade, né? Não eram atrizes que estavam fazendo papel de lésbica. E eu sou lésbica também, então... Isso foi uma preocupação que passou por mim o tempo inteiro quando eu estava apontando a câmera para as mulheres. Que eu falei assim, o que eu estou mostrando, em que ponto eu estou contribuindo para a visibilidade. Obviamente, a gente está falando de um filme de ficção, mas assim, a reação ao filme e a cena de sexo, principalmente a reação vinda da Júlia Muró, que fez o quadrinho, a graphic novel que inspirou, não foi dizer que a cena é machista. Foi dizer que é uma cena fria, cirúrgica até, assim, meio... assim, outras pessoas disseram que era como se fosse uma coisa prescritiva, um sexo lésbico hipotético. Você achou fria e cirúrgica a cena também? Achei frio, achei cirúrgico, achei um pouco triste também. Achei que quando a plateia reage dessa forma... É uma forma de contabilizar se aquilo está ajudando ou não. E quando se fala sobre amor universal, eu me lembro, quando saiu Brokeback Mountain, falava-se muito isso como se fosse era uma forma de vender o filme. Assim, não, mas veja bem, é um amor universal, como se a gente precisasse justificar o amor entre duas mulheres o tempo inteiro como uma coisa universal. Assim, olha, desculpa, mas assistam porque é um amor universal. Infelizmente, hoje em dia, o amor entre duas mulheres não é universal, ele não é tratado no mundo inteiro como uma coisa... aceita, bonita e universal. Então, eu vejo essa coisa do amor universal, mas me lembrou muito Brokeback Mountain e como que foi feito o marketing em torno do filme. Isso toca um pouquinho que vocês falaram, você começou falando, inclusive, sobre tatuagem, dessa questão do universal, mas eu tenho uma pergunta, na verdade. Quando você, primeiro a sua fala, que você fala de propriedade em fazer um filme desse, eu sou documentarista também e meu trabalho é muito voltado ao transexual e eu não sou transexual. Assim, o que é essa propriedade? Ser lésbica e poder fazer um filme sobre lésbicas, porque no meu caso eu trato de um assunto que não me pertence. A autora da graphic novel que inspirou o filme falou que o que faltou no set eram lésbicas.
faltou no set de filmagem, porque de fato... Então, por que eu estou falando isso? Porque por mais que eu também faço trabalhos que eu retrato pessoas de grupos dos quais eu não faço parte, mas eu tenho noção de que o meu olhar, ele precisa estar treinado, ele precisa ser um olhar que está disposto a ouvir outras vozes e aceitar quando dizem que eu estou fazendo um retrato reducionista do meu tema. Então, eu acho que dá para fazer uma... Mas, assim, obviamente, existe mais autoridade para quem está tratando de um assunto do qual faz parte e vivencia, assim. Existe uma possibilidade do diretor se aproximar mais de outras mulheres ou de pessoas que trabalham já com isso, até politicamente, para tentar ver se... Não sei se era a intenção, não sei se vocês, quando tratam de temas... Por vocês exemplo, podem falar aqui, que você pode das falar, pessoas porque trans, vocês... É bom salientar que todos vocês aqui vocês têm perguntam para elas experiência como serem retratados ou se vocês vão de mostrar a sexualidade. no improviso. Só para deixar bem claro que todos vocês são cineastas, vocês fizeram documentários mostrando a questão da diversidade sexual, mas em relação a isso, o que você tem a dizer aqui? Bom, primeiro, assim, primeira coisa que eu acho é que a gente vive um momento da diversidade dentro da diversidade. Isso significa que, assim, ouvir lésbicas, a gente tem várias amigas lésbicas que amaram o filme. Então, ouvir as lésbicas não garantiria nada que iria por um outro caminho, porque a gente tem realmente militantes e pessoas que já falavam do filme para a gente com uma ansiedade que entraria. Então, assim, já existe essa questão da diversidade. Sobre pessoas poderem fazer filmes, enfim, eu comecei fazendo filmes sobre presos, nunca fui, e continuo fazendo. E eu acho interessantíssimo você se contaminar pelo outro. No caso de documentários, obviamente, com respeito, porque aquelas pessoas vão continuar tendo uma vida para além. No campo da ficção, então, eu acho que isso é mais livre ainda. Eu não acho que só os franceses devam fazer filmes sobre a França, e eu acho interessantíssimo que tenha essa perspectiva diferente. O olhar do outro. O olhar do outro. O problema é que esse olhar do outro ele é o único, por enquanto, né? O outro aqui seria a pessoa que não está, que está participando de um grupo que não está exatamente oprimido, né? Eu penso que o interessante seriam que mulheres negras se retratassem, se documentassem. Também. O interessante seriam, também, e não exatamente cineastas brancos. Mas não o de forma exclusiva. Não pode ser isso. É interessante que isso aconteça. A grande maioria é o contrário. Quer dizer, assim, os grupos marginalizados e oprimidos ainda não estão empoderados e não estão de posse das ferramentas de produção para poderem exercer o outro olhar é este olhar e não exatamente o olhar hegemônico. Né? Você já filmou na periferia? Já. Então. Já. Eles não estão empoderados e você não mora na periferia. Eu sei, mas existe, assim, existe uma preocupação de pessoas que trabalham num cinema, que eu acho que vocês também são parte disso, que é um cinema que está tentando romper com algumas questões, assim, que colocam como prioridade empoderar essas pessoas, ensinar, ou de repente ouvir muitas críticas, né? Não exatamente que a gente vá salvar. Eu não sou da periferia, não pretendo ir lá com uma postura salvacionista, vou aqui ajudar vocês, mas... Então, é sempre bom a gente não parar de pensar. Mas só voltando à questão do filme, assim... A gente vai... chegou o fim. Para terminar, vocês recomendam... Para terminar, porque a gente tem que encerrar. É bom porque a discussão agora vai para o público e agora muita gente vai querer ver o filme a partir dessa discussão. Vale a pena ver o filme ou não? Eu acho que vale a pena, mas como uma feminista, preciso fazer alguns alertas de acionadores de violência. É um filme que ele é muito violento, então é uma recomendação que eu faço. Assim, quem estiver disposto a assistir a violência e male gaze, que é o olhar masculino, né, o olhar dirigido masculino, a uma relação entre duas mulheres, que queira correr o risco. Bom, no caso de vocês evidentemente vão dizer que vale a pena ver o filme, vale né? a pena. Sim, e só que bom que o filme ainda pode suscitar conversas, o ritual do cinema, sim, né? estar passando no momento, né? Não estamos vendo durante esse período, que bom. Também acho. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Obrigada a vocês também. Obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui e tragam também as suas obras. Bom, no próximo bloco, mais cinema. Você vai ver os bastidores das filmagens de Os Homens São de Marte e é para lá que eu vou daqui a pouco, depois do intervalo.